Elon Musk dormia no sofá da empresa, eu vendi meu carro para continuar sonhando. E nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um negócio online de sucesso baseado nas 5 regras do Elon Musk. Bom, segundo o Elon, a primeira regra é: trabalhe mais que os outros. Dependendo de como você quer se sair, especialmente se você estiver começando uma empresa, você precisa trabalhar muito e muito duro. Bom, mas o que significa trabalhar muito duro? Bem, ele comenta que quando estava começando a primeira empresa com o seu irmão, em vez de alugar um apartamento, eles alugaram um pequeno escritório e dormiu no sofá do escritório. E é incrível e louco ao mesmo tempo, não é mesmo? Eu particularmente comecei a empreender após os 30. Para uns essa idade significa um pouco tarde, para outros um pouco cedo, mas para mim foi a hora certa. E se você já passou dos 30, assim como eu, dos 40 ou dos 50, mas sonha em empreender, quanto mais você demorar, mais tempo vai precisar para descobrir os segredos dos empreendedores. E eu confesso que no início foi bem difícil, assim como o Elon Musk falou. Para você ter ideia, eu cheguei a perder R$200 mil ainda no primeiro ano e ficar cheio de dívidas. Mas isso é papo para outro vídeo. Lá no início, todas as minhas escolhas elas eram focadas em reduzir custos, como eu vender o meu carro da garagem e morar num apartamento menor. Então, eu acabei seguindo a primeira regra do Elon Musk, que é a risca. Continuando, o Elon Musk ele comenta que tomava banho na YMCA, que é o local lá no Vale do Silício, no pequeno escritório da sua startup PayPal. E tudo isso lá no começo, antes mesmo de pensar em construir uma civilização em Marte. Ele comenta que tinha apenas um computador e trabalhava 7 dias por semana, o tempo todo. Então, trabalhe duro durante todas as horas em que estiver acordado. Essa é a primeira dica do Elon Musk. E ele reforça, falando que essa é a coisa que ele falaria, especialmente para quem estiver começando uma empresa hoje. E é tipo assim: se você fizer as contas super simples, digamos se alguém está trabalhando 5 horas e você está trabalhando 100 horas, você fará o dobro em um ano em comparação com outra empresa. E hoje com a IA é totalmente possível você aumentar a sua produtividade em pelo menos o dobro, tá? Eu particularmente me identifiquei muito com essa primeira regra, porque por muito tempo eu levantei antes do sol nascer e trabalhava sem parar até tarde da noite, sem fim de semana, sem feriado. Eu lembrei que algumas vésperas de Natal e Ano Novo, onde eu estava ali, obstinado para fazer minha empresa dar certo. Eu lembro quando eu comecei a criar meu primeiro negócio online, na virada de ano, eu recebi uma notificação do primeiro boleto emitido. Era de um infoproduto de emagrecimento. Acredito que alguém tinha se comprometido em emagrecer naquele ano. Esse boleto ele nunca foi pago, deve ter sido apenas uma empolgação de virada de ano. Mas esse boleto não pago, ele foi suficiente para me motivar e mostrar que eu iria conseguir. Já a segunda regra do Elon Musk é: crie muito melhor. Ele traz a importância de garantir que você está fazendo seja ótimo produto ou serviço. Tem que ser realmente excelente. Se você é uma empresa nova, a menos que seja algum setor, mercado novo, se for um mercado inexplorado, então você tem a possibilidade de ter o padrão mais baixo para o seu produto ou serviço. Mas se você está entrando em algo onde há um mercado existente, contra concorrentes grandes e consolidados, então o seu produto ou serviço, ele precisa ser muito melhor do que eles. E não pode ser um pouco melhor não, tá? Porque nesse caso, você se coloca no lugar do consumidor e eles perguntam por que comprariam de você, a não ser que haja uma grande diferença. Muitas vezes os empreendedores, eles criam algo que é apenas um pouco melhor. E não pode ser apenas um pouco melhor, tem que ser muito melhor, segundo o Elon Musk. E eu ainda complementaria essa regra do Elon Musk com o seguinte: você pode criar produtos complementares que os seus concorrentes não estão entregando. E aí você consegue se destacar no mercado. Por exemplo, se o seu concorrente já educa o mercado, crie soluções de tecnologia que otimizam o trabalho do seu público-alvo. Eu mesmo fiz isso quando eu criei o meu primeiro aplicativo no mercado. Tinha muita gente ensinando, por exemplo, a emagrecer, e eu criei um aplicativo que entrega treinos online para os clientes. Agora vamos à terceira regra do Elon Musk, que é: junte pessoas incríveis. Se você está criando uma empresa, a coisa mais importante é atrair pessoas incríveis. Ou você se junta a um grupo incrível que já existe e você realmente respeita, ou se você está construindo uma empresa do zero, você precisa reunir pessoas incríveis. Uma empresa é apenas um grupo de pessoas que se reuniram para criar um produto ou serviço. E dependendo de quão talentoso e dedicado esse grupo é, e em que medida eles estão focados de forma coesa na direção certa, isso determinará o sucesso da empresa. Portanto, faça de tudo que puder para reunir as pessoas mais incríveis que você conhece se você estiver criando uma empresa. Eu mesmo demorei muito a aplicar esse ensinamento. Quando eu comecei, eu cometi 2 erros. O primeiro é que eu queria fazer tudo só, e sozinho você pode ir até um certo nível. Eu, por exemplo, para vender meu primeiro 1 milhão online, era apenas eu e um sócio. Mas para escalar isso, eu tive que encontrar pessoas para me ajudar. Já o segundo erro que cometi foi quando eu comecei a contratar. Eu queria economizar, eu trazia pessoas mais baratas e às vezes até estagiários. E os meus resultados eles não eram diferentes, eram resultados de estagiários. Quando eu comecei a contratar pessoas mais prontas, aí sim eu comecei a ter um negócio que dava certo de verdade. Já a quarta regra do Elon Musk é: concentre-se no sinal em vez do ruído. Muitas empresas se confundem, elas gastam dinheiro em coisas que na verdade não tornam o produto melhor. O Elon fala que na Tesla nunca gastaram dinheiro em publicidade. Ele fala que eles colocavam todo o dinheiro em pesquisa e desenvolvimento.
manufatura e design, para tentar tornar o carro cada vez melhor. Essa regra, na minha opinião pessoal, ela segue uma outra linha de pensamento. Eu acredito que esse caminho a se tomar não se aplica a todos os negócios e a todos os momentos, principalmente aqui no Brasil. Para a Tesla se aplica muito bem devido ao momento da Tesla. Ela possuía investidores, capital e recursos, diferente da maioria dos negócios aqui no Brasil. Quando nós começamos um negócio, geralmente começamos sem apoio algum, com recurso próprio e muitas vezes sem nenhum apoio. Então aqui eu criei minha própria premissa, que é necessário focar em vendas. Aprender a vender faz qualquer negócio dar certo. Eu sempre que eu crio algo novo e do zero, eu foco primeiramente no time comercial, em marketing e vendas de produto. Já a última regra do Elon é: assuma riscos antes que seja tarde demais. Quando o Elon traz que encorajaria você a fazer agora é o momento de correr risco. Se você ainda não tem filhos, mas à medida que envelhece, suas obrigações aumentam. Uma vez que você tem uma família, começa a correr riscos não apenas com si mesmo, mas também com sua família. E torna-se muito mais difícil fazer as coisas que podem não funcionar. Quando eu comecei a empreender, eu já tinha 2 filhos e eu confesso que o meu risco foi multiplicado por 10. Mas eu não me arrependo não, tá? Por eles e por minha família, eu fiz de fato acontecer. Às vezes, as dificuldades que colocamos, como ter filhos, por exemplo, pode ser a catapulta que precisávamos. Então, agora é o momento de fazer isso. E encorajaria você a correr esse risco agora. Faça algo ousado, você não vai se arrepender. Bom, espero que tenha gostado desse conteúdo e deixa aqui na descrição qual tema você quer ouvir falar. Não esquece de compartilhar e dar aquele like e vejo no próximo vídeo.